No meu último vídeo eu falei sobre a importância da gente entregar mais valor para o nosso cliente. E digo mais, eu acho que essa é a única solução que a gente tem para conseguir reter esse cliente, ou seja, abaixar a nossa taxa de churn e para a gente conseguir aumentar o nosso ticket médio. Definitivamente acredito nisso com todas as minhas forças, mas para isso a gente precisa pensar em estratégias, em alavancas para poder olhar para o nosso cliente e pensar, opa, como que eu entrego mais valor? Como que esse cliente enxerga mais valor a partir do serviço que eu presto? E muitas empresas se atentam exclusivamente a entregar serviço de tráfego, ou um CRM, ou um creator, ou soluções que isoladamente podem entregar um resultado, mas se a gente olhar de forma isolada, é bem provável que esse cliente vai te trocar como um prestador único de um serviço só. E para isso eu preparei um checklist de alavancas que eu utilizo aqui dentro da minha empresa e que a partir de agora você vai entender todas essas alavancas que você pode olhar para clientes de e-commerce ou então para clientes geradores de leads que precisam de ter uma estrutura de funil que vai converter em uma venda transacional. Então para isso eu vou compartilhar a minha tela, vou mostrar para você aqui esse checklist e vou te mostrar como que você pode ter acesso a esse documento de forma completamente gratuita. Então vamos lá, já dentro da minha tela aqui, é importante que a gente separe primeiro em e-commerce e depois em lead. Essa tabela, a gente tem uma tabela dessa para cada cliente. Então todo novo cliente que entra aqui dentro da Turbo, a gente cria essa tabela para que o operador ele possa olhar para essas alavancas e possa pensar em quando ele vai operar cada uma dessas alavancas para os nossos clientes. E a gente separa aqui em 3 principais categorias. As categorias que a gente separa essa planilha aqui basicamente são conexões e configurações, alavancas e depois ações de engajamento e promoção. Então vamos lá, se a gente está pensando no e-commerce, a primeira coisa que eu preciso pensar é sobre conexões, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem, poxa, o cliente já tem conexão com o Merchant Center, o cliente já tem conexão de catálogo de Meta, Instagram Shop, configuração de pixel, aplicativo Shopify, página de rastreio personalizada, footer da Turbo com informações de selo e confiança, feed do Instagram atualizado e link na bio, carrinho lateral com urgência, SEO de produtos, Search Console ativo, dashboard de ROAS e ticket médio, e-mails transacionais configurados, mensagens rápidas de WhatsApp de agradecimento, pedido enviado. Então para pensar, quando o cliente chega na empresa, a gente tem todo esse checklist para a gente garantir que a gente está entregando para o cliente não só uma análise de tráfego ou não só uma análise de um produto que eu acabei de vender, mas sim toda essa parte de alavancas para o meu cliente. Mas o primeiro step é a gente pensar se todas essas configurações estão presetadas. Quando eu faço isso daqui para o meu cliente, olha a importância da gente fazer isso. Imagina que chegou um cliente de e-commerce aqui dentro da Turbo hoje, que os e-mails transacionais não estão configurados. Então o cliente faz uma compra no e-commerce do meu cliente e ele não recebe o código de rastreio, ele não recebe o e-mail de compra aprovada. Então o que a gente faz aqui? Aqui está o primeiro momento para você olhar para o funil dele e falar assim, cliente, é o seguinte, acabei de notar aqui que o seu funil transacional, ele não está configurado, ou ele não está tão bonito ou conversivo como a gente gostaria e poderia pensar na jornada de vendas. Vamos ajustar isso daqui? E aí ele vai falar assim, claro, com certeza. E aí você já tem a oportunidade de fazer uma nova venda para esse mesmo cliente. Então a gente começa a olhar aqui, quando a gente faz as configurações, né? Aqui a gente já está olhando para um pouco mais para CRM e na primeira configuração que eu faço para o meu cliente, eu já olho e falo, opa, aqui eu tenho mais uma oportunidade de vender para esse cliente. E aí, por outro lado, né, outro ponto que eu gosto muito de levar para os meus clientes aqui para a gente vender novamente é a gente fazer uma atualização de feed do Instagram e link na bio. A maioria dos clientes não tem uma estrutura ali dentro do Instagram, não tá bem organizado. A gente pode olhar a loja do próprio Instagram do cliente que não tá tão configurada, não tá tão organizada, e a gente tem mais uma vez a oportunidade ou de vender ou de entregar mais valor para esse cliente. E quando a gente vai para alavancas, né, é muito importante eu lembrar que a maioria dos clientes de e-commerce, eles precisam dessas alavancas aqui. Então eu olho, eu tenho fluxo de boas-vindas por e-mail, campanha de recuperação de carrinho, programa de fidelidade cashback, pop-up de cupom de primeira compra, WhatsApp automations, blog com conteúdo de lifestyle ou uso do produto, funil específico de atacado ou revenda. Isso daqui é muito importante. A maioria dos clientes não tem um funil voltado para atacado ou B2B. Isso daqui é muito interessante porque você pode mostrar para aquele cliente que tem pessoas do atacado chegando ali dentro do site dele. Aquilo é uma alavanca, aquilo é um funil diferente, a forma de comprar é completamente diferente. Um calendário promocional agressivo. A maioria dos e-commerce não pensam em calendário promocional. Então, por exemplo, a gente está no mês de julho, a gente tem festa julina, junina, eu tenho agosto, que é dia dos pais. Então, eu tenho calendário promocional para eu poder trabalhar em campanha
campanhas que eu posso trazer engajamento a partir do meu pensamento estratégico para dentro daquela empresa. Redes sociais alternativas, marketplaces estratégicos, ações coordenadas em social media, e-mail e WhatsApp. Então, esse daqui é um outro ponto. Eu, às vezes, estou comunicando uma coisa no meu Instagram, no meu e-mail eu estou comunicando outra e no meu WhatsApp eu estou comunicando outra. Isso é um sinal muito claro de que o marketing, o growth da empresa, ele não está bem coordenado e você tem a oportunidade de trazer isso daqui para dentro da empresa. Campanhas avançadas de performance, criação de público personalizado, frequência de reunião e relatório de ROAS. Isso daqui é algo que você precisa trazer para o seu cliente. Primeiro, a expectativa de investimento, a expectativa de retorno e o que você está trabalhando. Porque tem vezes que o cliente, eu tô com um cliente aqui agora que eu tô acompanhando de perto, que ele não quer faturar muito, ele quer ter um ROAS muito alto nesse momento. Porque no negócio dele a gente tá numa época de sazonalidade, ele vende biquíni. Em janeiro ele tem um ROAS de 12 e fatura 2 milhões. Mas agora o que ele quer é manter o ROAS de 12 a 15 para faturar muito menos e preservar margem. Aqui é um negócio importante, que a gente tem um relatório de LTV e o cohort, ou seja, quando a gente pensa no e-commerce, eu não penso só na primeira venda, eu tenho que pensar na segunda venda, na terceira venda, porque geralmente aí tem muita margem para dentro do meu cliente. Eu tenho um documento de operação e jornada do cliente. Então para pensar. Aqui, se a gente olhar e contabilizar, eu tenho 16 alavancas que a partir de agora você pode trazer para o seu cliente de e-commerce, você pode pensar nessas alavancas, você pode estruturar para poder apresentar de forma gradual, não apresenta tudo de vez, apresenta de forma gradual para o seu cliente, que ele vai olhar e vai falar assim, porra, toda semana esse cara traz um negócio diferente para mim. São 16 semanas de trabalho que você vai estar implementando alguma dessas ações e o seu cliente vai ter valor percebido. Tendo o valor percebido, você pode aumentar o seu ticket médio nesse produto que você está prestando serviço, ou então você pode trazer mais produtos através do seu olhar sobre as alavancas. Ou seja, como eu mostrei aqui, eu falei de trazer alavancas de e-mail e WhatsApp. Se o cliente não faz isso, você pode vender essa solução para o seu cliente. E aí a gente vem para as ações de engajamento e promoção. Então, cashback em dobro, dia VIP do cliente com condições exclusivas, frete rápido grátis, caça cupom escondido no site, madrugada de ofertas, desafio de transformação antes e depois, kit limitado com brinde exclusivo, campanha de UGC, a gente faz muito aqui dentro da Turbo, indique e ganhe com cashback, lançamentos temáticos, oferta relâmpagos e promoções de assinatura ou recorrência. Então, cara, para pensar. Se a gente avaliar aqui, somando as alavancas e as ações de engajamento, a gente tem basicamente 28 ações que você pode pensar, planejar, criar uma estrutura, apresentar para o seu cliente e agregar muito mais valor. E a partir de agora eu tô falando apenas de clientes de e-commerce. Ó, e se você quer ter acesso a essa planilha de alavancas, você vai lá no meu Instagram e vai mandar a palavra alavancas e eu vou te entregar essa planilha completamente de graça. E aí, se a gente olhar para clientes de prestação de serviço, primeiro, a parte de configurações, basicamente eu tenho a mesma coisa, alguns pontos são um pouco diferentes, né? Naturalmente, porque de um lado eu quero gerar lead, eu quero gerar interessados, do outro lado eu estou em busca de compradores. Então aqui eu estou olhando para MQL, eu quero trazer o cliente que tem um perfil de compra. Ou seja, por exemplo, aqui dentro da Turbo, o nosso MQL, ele é um MQL de empresas que faturam mais do que 100 mil reais. Então quando eu estou pensando no que eu vou fazer, eu estou pensando nas configurações e no trabalho para chegar nesse cliente. Aqui nas alavancas eu tenho que pensar, eu tenho um fluxo de e-mail bem construído, eu tenho as automações de WhatsApp, eu tenho um pop-up com captura, com uma isca digital que agregue valor para o meu cliente. Fazer uma isca faz muito sentido, pessoal. Criativos segmentados com testemunho, prova social, funil com landing page por serviço. Então, aqui dentro da Turbo, por exemplo, eu estou citando a Turbo porque eu sou um próprio cliente da Turbo. Então, eu tenho um LP de AI, eu tenho um LP de Creator, eu tenho um LP do funil geral, eu tenho um LP de implementação de e-commerce, eu tenho implementação de site. Para cada um desses, eu tenho uma landing page. E se você parar para olhar em perspectiva do seu cliente, se ele tem vários serviços, você pode vender um pacote de landing pages para a gente segmentar esses serviços. Blog ativo com SEO e call to action, isca digitais, e-books, checklists. Então, cara, isso daqui são mais uma vez mais serviços que você pode estar vendendo para esse mesmo cliente. Calendário promocional, social media com autoridade, organização de bio do Instagram, campanhas de remarketing, reuniões regulares com o cliente, documento de operação e jornada do lead. Isso daqui especificamente traz muita diferença para o seu cliente. Quando a gente para analisar, nem mesmo o cliente ele entende a jornada de vendas dele, nem mesmo o cliente entende dos números dele. E quando você se propõe a fazer isso, você entra com figura de autoridade para o seu cliente. Fazendo isso, naturalmente, você vai ganhar mais dinheiro, mais presença e você vai poder cobrar mais caro. E cara, se esse conteúdo tá fazendo sentido de verdade, curte esse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque é importante para que esse vídeo entregue para mais pessoas e para eu entender
entender se esse conteúdo tá agregando valor aí para você. Fazer uma pesquisa de NPS satisfação, oferecer um diagnóstico gratuito, sequência de WhatsApp e e-mail com estudo de caso, retargeting de leads frios, lançamento relâmpago de serviços ou bônus. A gente faz muito isso aqui dentro da Turbo, principalmente os lançamentos relâmpagos. Ou seja, eu pego a minha base de lead e começo a trabalhar ali opa, quem fechar hoje eu tenho essa condição. Quem fizer uma reunião hoje eu tenho essa condição. Beleza, e aí a gente falou de todas essas alavancas para prestadores de serviço. E aí a gente pode pensar nas ações de engajamento e promoção para prestadores de serviços, para negócios que geram lead. Eu posso fazer um webinar ou uma masterclass gratuita, eu posso fazer desafios temáticos no WhatsApp, eu posso ter meu programa de Indique Ganhe, isso faz muito sentido e gera muito dinheiro aqui para Turbo, inclusive. Eu tenho Lead VIP Day, ou seja, eu tenho condições especiais, eu tenho frete grátis simbólico ou brinde para aquelas pessoas que se envolverem de alguma coisa e diagnóstico pago revertido em crédito em serviço. Isso daqui a gente também gosta muito de fazer, porque se essa pessoa faz esse diagnóstico, eu reverto isso daqui em um crédito na compra que esse cliente vai fazer. Então, cara, para pensar. Você, a partir de agora, tem todas essas alavancas para você implementar dentro da sua empresa, para você gerar mais autoridade. Primeiro ponto, gera mais autoridade, mostra para o cliente que você está entregando mais valor, está mais preocupado com ele. Depois, eu separei aqui, você pode trabalhar em status. Então, pô, o que eu estou fazendo para esse cliente? Mais uma vez, você tem que criar isso daqui para cada cliente que você opera. E aí você vai aqui, pô, fiz ou não fiz? Ou estou fazendo? E aí quem que é o responsável e qual é a data? Isso daqui já te dá um nível de gestão sobre as alavancas e muito importante, tá? Você precisa comunicar o cliente que você está fazendo, você precisa se vender para o cliente, você precisa trazer para o cliente que de fato aquilo dali está acontecendo e qual é o impacto daquilo. Toda vez que você faz isso, você está se vendendo para o cliente, você vai mostrando valor, você vai agregando valor e agregando mais valor naturalmente. O que acontece? A percepção do seu cliente sobre você, que você é indispensável, faz mais sentido. E por outro lado, quando você oferecer um produto, a chance dele comprar é muito alta porque ele te respeita, porque ele acredita que aquilo dali de fato vai gerar valor para a empresa dele. Então, cara, se você curtiu esse conteúdo, se essas alavancas fizeram sentido, clica no botão aqui para se inscrever, não deixa de mandar nos comentários e vai lá no meu Instagram para você pegar esse material mandando a palavra alavancas. Fechado? Então é isso, um forte abraço e tchau!